Exatamente. Quem está conosco hoje, Bruno Ovellarte. Me diga você, me diga, nossa querida Juliana Andrade, atrasada para um caralho! Agora pronto, vai ficar fixado que eu atrasei. Bate palma, Juliana, eu bato palma se eu quiser. Na verdade, eu bato Não, se eu gente, quiser. faz comigo não. Filha da... Vai ser top. Eu vou ter que compensar esse atraso e responder tudo que vocês me perguntaram, né? Exato. De quem foi? É uma oportunidade. Então, aí voltando, Juliana, que eu sou formada em administração, né? E eu já estava trabalhando na minha área, eu era gerente administrativo, estava com, na época, 20 anos. Caralho, já estava no... Já estava já na minha área. Então, assim, eu sempre fui muito focada, sabe? Quando eu quero algo e eu quero, pode mil falar que é o contrário, se eu acredito, ninguém tira minha Meteu cabeça. a cabeça Já vende. foi. Tá certíssimo. E aí é sangue no olho, enquanto eu não consigo, eu não paro. E aí eu fui em Campinas, São Paulo, para fazer um treinamento, né, de PNL, né, que é Programação Neurolinguística. E aí, em uma dessas idas que eu fui, eu também participei, fala que é o Life Leader Training, que é um treinamento de líderes, é uma imersão. Onde que eu falo ali que ali foi a virada de chave da minha vida. Existia uma Juliana antes e uma Juliana depois. Divisor de águas pra você. Divisor de águas. Realmente virou a chave. Porque lá você... Eu não sei se eu posso contar muito detalhes, porque assim, quando a gente vai, a gente não sabe o que vai acontecer lá. Se for por nós, pode contar. Eu não ligo, não. A gente não sabe. Foi a Escola Brasileira de Programação Neurolinguística lá em São Paulo. E aí, quando eu cheguei lá, assim, a gente a todo momento é testado, é colocado à prova do o ápice do medo, da alegria, enfim, a gente tem um encontro com a gente mesmo, sabe? Os nossos medos, as nossas ansiedades, enfim, as nossas crenças limitantes. Então, a ideia... da CAEMA, professor? Foi quase isso. Só pra você ter ideia, eu andei sobre brasa sem nem queimar o pé, só pra você ter ideia. Então você estava no terreiro de Tava maconha. na Índia. Não. Porque a mente aqui, ó, às vezes o que limita a gente tá aqui na mente da gente. Pra poder... Verdade. Também. Pra gente poder, às vezes, uma das regras para fazer essa dinâmica era a gente não olhar pra brasa. Não era fogo, não. Era brasa. Depois, mas queima. Mas por quê? O que acontece? Se você olha, qual é a lógica? Vai queimar. Então, eles colocavam a gente para olhar um ponto fixo, uma luz assim fixa. Você não tira o olho daqui. E vai. Claro que tinha uma preparação antes, pessoas incentivando que você consegue. Programação neurolinguística é ligada à hipnose? É isso que eu ia falar agora. A hipnose é um pouquinho já a mais, né? É uma das fases. Porque o que é a PNL, né? É um método para estudar a mente humana. Então, essa técnica, ela consegue aí, como é que se diz? Ativar a mente. Não, na verdade, você consegue saber os comportamentos das pessoas, as ações. Porque qualquer pessoa, ela fala muito antes de abrir a boca. Sim. Com gesto, com olhar, entendeu? A gente não se comunica só com a fala, entendeu? Então, assim, é um estudo, né, do comportamento humano. Certo. Né? Tem técnicas, enfim. Então, é por isso que eu falo, Bruno não consegue mentir pra mim, eu já sei quando ele mente. Desculpa, Tá tá ferrado, Bruno. Não. Eu tô recebendo uma mensagem aqui do patrão falando bem assim, manda Felipe tirar a roupa e sentar nas brasas. Ô, amor. Patrão, Que desculpa. isso? Amor, ele não tem mais nem rego pra isso. Filho. Amor, fala pra ele que você já senta. Se o nome de Rodrigo for Brasa, então. Ai, credo. Que romântico. Ai, não, eu casava, viado. Então, falar. assim... Então, uma das regras Você tá esse. me queimando. E realmente, quando você focava ali, você não olhava. Então, automaticamente, a mente... E teve uma pessoa que olhou Pokémon na hora. Caraca. Mas Por por quê? que essa idiota fez isso, mano? Pois é, porque que acontece? Quando você olha, fala, pô, queimou. Aí queimou, por isso que eu falo a mente Primeiro da que você gente, idiota aceita. entendeu? Amendoim, come amendoim. Vou comer. Fica à vontade. Então, assim, são várias atividades que a gente passa. Pra você ter ideia, foram 3 dias de imersão. Se eu dormir 3 horas, foi muito. Caramba. Porque a gente é colocado realmente à prova. E quando a gente chegou lá, no primeiro dia, na sexta-feira à noite, que eu lembro, a gente não dormiu. Foi quando ele falou assim, olha, no final, depois de ter passado as primeiras, né, atividades, assim, exercício, ter conhecido e tudo mais, saber um pouquinho de cada um, ele passou, eu lembro aí, uma poesia de Napoleão Hill, que é a filosofia do sucesso, né? E ele queria, para no outro dia de manhã, que todo mundo tivesse com ela decorada, e é grande, para poder estar lá na frente. Olha só. Porque justamente essa filosofia marca até hoje. Porque fala assim, porque antes de você, se você acredita que você é um fracassado, assim você se torna. E antes de
ter a vitória, você tem que dotar-se da convicção que você vai conseguir infalivelmente. Né? E que mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê. Eu conseguirei, e pronto. Sim. Porque se nem você acredita, como que o outro vai acreditar? Né? O primeiro obstáculo, no primeiro alguém falar alguma coisa contra, você vai desistir, porque você não está ali convicto do que você quer. Por isso que eu sempre fui assim, depois disso, né? Se eu acredito, meu irmão, pode vir pai, mãe, até você vai chegar, às vezes, quando os pais falam assim, não é por excesso de cuidado. Né, às vezes. Sim. Então, amigos, enfim, outras pessoas, então fala contra. Então, quando você acredita, você vai e faz. Né? Potencializou nisso em você? Muito, ou eu tinha medo. Não era zero? Não, eu era, mas eu tinha uns medos, né? Eu tinha travar, por exemplo, falar em público. Travada. Às vezes, sabe quando você sabe que você sabe, mas você fica, o que vão falar de mim? Vão me julgar. Ah, não, eu vou errar. Aí eles vão falar que eu não sei. Aí você vai se auto-sabotando toda hora. E não faz. Aí você fica parado. Acontece comigo até hoje isso. Sério? Sério. Quando você abre uma cortina, você vai falar para 5.000 pessoas. Não, agora foi de boa. Fica o cu na mão. Mas... Tá doido, tá maluco. E eu então me travava. Mas aí eles falaram, aí ele falou assim, quando ele deu essa fila, ele falou assim, ó, amanhã, pela manhã, logo no primeiro horário, 6 da manhã, ele não falou, vão ser 10 pessoas que a gente vai chamar aqui para poder... Ele escolheu. Não, ele ia escolher. Então, você tinha que estar preparado. Você tinha que estar preparado. Ele tinha que ter um número das pessoas cadastradas? Na verdade, a gente ia chamar, tinha lista, eram mais de 60 pessoas, do Brasil todinho. Esse cara é famoso, esse que fez o curso? Lá, Michael, ele é da Escola Brasileira de Programação Linguística. Não. Michael Douglas. Aí, o que acontece? Espera aí que eu perdi o link aqui, o trem. Então, o que acontece? Ele falou assim, agora a gente vai separar as meninas das mulheres, os homens dos moleques. Ixi. Quem não for, vai dormir, não vai aguentar, vai dormir. Quem realmente quiser, no caso, né, o homem ou a mulher, né, vai estar no outro dia com isso aqui na ponta da letra, da língua para falar. Oxe, eu gosto de desafio. Você quer me matar, né? Não me desafia, não. Fala que eu não consigo, você vê. Aí que duvido que você consegue tomar outro desse com a gente. Aí você escolheu, porra. Aí... Eu duvido que você consegue tomar outro desse com a gente. No final. No final. Mas assim, um desafio que não vai prejudicar. É claro que aí eu também não sou besta, né? Então... Não, esse aqui não vai prejudicar, não. Esse aqui vai... Ativar o seu senso memorial do paquiderme do... No final aí... do paquiderme. No final, entendeu? aí até mesmo para eu poder conseguir ter um raciocínio aqui para poder falar com vocês. Se a gente não tá raciocinando, mas... Não, pô. Você por acaso, interessante. Já apareceu alguém assim que tentasse infringir uma regra dessa, uma coisa assim, que você teve que agir de uma forma, não? Sim, acontece me respeita sempre. Aí, caralho, Sim. você, porra. Não imagino. Eu não sou sua tia, não. Não, a gente, quando chega um interno que nunca foi preso, a gente já lê Você pode contar o caso, não precisa contar quem é, mas pode contar o caso como foi. Não, mas acontece sempre, que são presos pessoas que nunca foram presas, né? Pessoas que estão lá a primeira vez. É igual você não. Então, assim, a gente vê muita gente, assim, às vezes, que você vê que aquela pessoa não tem um tino criminoso. É uma pessoa simples, às vezes, que se envolveu com uma mulher que se envolveu com uma pessoa criminosa, é uma mulher que, às vezes, assumiu uma droga por causa do marido, às vezes é uma senhora lá que, sei lá, não tem oportunidade de trabalho na roça, que resolveu entrar nesse meio para ganhar algum dinheiro. Caiu lá de besteira mesmo. Às vezes você vê, às vezes chega interna lá, que a gente faz a revista dela completa, que chega lá e a pessoa não tem nem uma calcinha direito, não tem um absorvente, não tem um chinelo, entendeu? Eu, assim, eu fico tocada com isso, porque o crime não compensa, gente. Não compensa, porque você vê que aquela pessoa está, às vezes, traficando para ganhar algum dinheiro e nem roupa direita ela tem para vestir. Errou, né? A pessoa errou na vida e às vezes vai ter que pagar por esse erro da forma mais pesada possível. Da forma mais pesada, porque, assim, a privação de liberdade, essa pessoa, quando volta para a sociedade, ela não é bem aceita. Não é todo mundo que vai querer empregar um ex-interno, né? E se a pessoa antes já não conseguia emprego, já não conseguia ter um trabalho digno, ter uma condição. Claro que muita gente, a gente sabe que é safadeza, né? Sim. Porque tem muita questão de criação, mas eu já vi pessoas, assim, da roça, assim, né? No termo da roça, pessoas simples, que falam assim, dona gente, eu trabalho da roça, faço tudo, faço isso e tal. Você vê pela postura, pelo conversar ali, que aquela pessoa é uma pessoa simples. Ela errou, né? Ela infringiu a lei, mas, assim, ela poderia, na minha opinião, às vezes ter uma pena mais branda, sim. Certo? Porque às vezes o Estado falhou ali com ela, falhou ali com aquela pessoa. Já vi uma menina de 18 anos estar presa lá. E por besteira, já vi uma menina presa por furtar umas roupas numa loja. Numa loja e tal. Né? Então, assim, ter a sua liberdade cerceada por
Isso, às vezes eu acho que a medida, eu acho que é pouco. Não estou dizendo que está certo fazer isso, mas... Não, certo não está. Mas tem uma balança que às vezes a balança não é o mesmo peso para todas as medidas, né? Sim, tem preso lá que está há 1 ano, são presos provisórios que ainda nem foram julgados ainda. Estão presos, não tem advogado. Não tem previsão, porque assim, a Defensoria Pública são 2 defensores para atender toda a demanda. 2 defensores para atender? 2 defensores para atender não só essa demanda do presídio, mas outras pessoas que não têm condições financeiras de custear um advogado. Então, assim, nem todo mundo tem condição de pagar um advogado. Você né? de quantos presos hoje, sim, lá? Na masculina e na feminina? 580 e alguma coisa. O bairro da UPS. 580 e alguma coisa. Gente pra caralho. É o Timotão. Mulheres tem 36, salvo engano, no último dia que eu trabalhei, eu não lembro, 36. Mas são 36 mulheres que... porque muitas, né, devido à pandemia, muitas mulheres saíram, às vezes por conta de alguma doença, né? Alguma doença crônica, alguma coisa que, se ela tivesse cerceada da sua liberdade e se acometesse, por exemplo, do Covid, seria muito difícil a gente... elas foram soltas ou às vezes receberam domiciliar ou tornozeleira, porque seria um colapso para a gente do sistema prisional cuidar, escoltar esse pessoal caso eles viessem a adoecer e estivessem lá. Tanto homens... Foram também assim, bastante homens que foram liberados por conta disso. Mas o critério utilizado é por conta das doenças que eles doenças pré-existentes. Doenças, por exemplo, o cara lá é aidético, né? É soro positivo. Se ele vier acometendo um Covid ali... Entendi. E assim, tem outras doenças também, várias, diabetes, né? E pressão alta, etc. Mas também o juiz, quando ele vai dosar isso aí, ele olha a periculosidade do cara, ele dosa a doença do cara, mas assim, muita gente saiu de tornozeleira e saiu também de domiciliar. Também tem uma lei, que me falha a memória, não vou saber falar qual é, mas que ela beneficia mulheres que têm filhos, que amamentam, que têm filhos pequenos, entendi, que forem presas no caso de tráfico de drogas. Sim. A realidade das mulheres é que a maioria, elas estão lá por conta dos parceiros. A maioria. O irmão, o parceiro, algum ente familiar. Então, você vê que essa condição da mulher no mundo do crime, você vê que só pela quantidade de presos. Presos tem 500 e alguma coisa. A mulher tem 30 e poucos. Esse lance da mulher assumir a droga é muito recorrente, né? É muito recorrente. É muito recorrente porque a mulher, às vezes, é dependente financeira daquele cara. Não só financeiro, mas emocionalmente também. Então, assim, nossa sociedade... Isso é uma coisa muito complexa para se discutir aqui. A gente tinha que ficar assim, muitos dias de podcast aqui. Porque é uma coisa complexa, é uma coisa social, entendeu? Sim. Vai além do crime, vai além disso. É o Estado, vai na primeira infância, vai na base familiar. Mas muita coisa. O cara lá caiu, a mulher assumiu a droga. É uma pena branda, por isso que ela assume? Porque eu não entendo nada disso. É uma pena mais branda, no caso da mulher, porque ela assume? A pena é igual. É a mesma. O juiz vai determinar lá, de tantos anos. Porque o artigo 33, que é o artigo da lei de drogas, que é você portar, vender, guardar para si. O artigo, ele tem mais de... Ele tem inúmeros verbos, portar, levar, usar, comercializar, tudo isso engloba tráfico de drogas. Então, se ela guardou na casa dela lá, enterrou num quintal, é tráfico de drogas. Caramba. É o artigo 33. Acontece muito de prender a mulher, assumir a droga e o traficante está livre? Acontece. Às vezes o cara manda ela guardar, a droga não é dela, às vezes, e ele não está lá, no momento ele foge. A polícia vai prender quem a encontrou lá. E a função da polícia é essa, é prender o flagrante. Pronto, aí quem decide já é o judiciário, é o juiz, né? Juiz, entendi. Que coisa louca, né, mano? Acontece também, muito, que eu já dei muitos flagrantes, de mulheres que visitam os parceiros e às vezes ele ou outros induzem elas a levarem droga na vagina. Na vagina, no ânus, entre os seios, no corpo, consigo. E às vezes você vê que aquela pessoa ali está fazendo aquilo ali por causa do parceiro, né? E vocês que fazem essa revista, geralmente? A gente que faz a revista. Já aconteceu de você chegar uma mulher lá com um toletão lá e você falar, minha filha, como isso é um parto. Como é que você tem coragem de fazer isso com você? Já. Essa foi a coisa mais estranha que você viu? Não é muita coisa estranha que a gente vê lá, mas... eu acredito.
eu flagranteei uma mulher uma vez com 1,8 kg. Tava pelo corpo, tava dentro da vagina, tava por fora da vagina, tava entre os seios. É a própria graneiro, né? Ela era uma... Foi o maior flagrante que eu dei, 1,8 kg. Caralho. Ela ficou presa, levou uma pena top também, né? Essa eu acho que ela foi liberada no outro dia. Mentira! Vai entender. Então, galera, já sabe, né? Não sabe de nada. Você Não sabem nada. Moda. Já sabe que o crime não compensa. Exatamente. Não compensa. Mas também eu já vi uma com 100 gramas e tá presa. E tá presa até hoje. Caraca. Mas é só Não droga. sei, Qual a diferença disso? A mulher que levou mais já foi presa. Às vezes ela é reincidente, é réu primário. Às vezes ela não tem um advogado para poder representar, porque isso aí é o diferencial. Para uma pessoa estar solta ou presa, o advogado é essencial. Porque, entenda, a Defensoria Pública faz um excelente trabalho, porém a demanda é muito grande para a Defensoria Pública. São desses 2 defensores, tem um estagiário lá, mas é muita coisa. Então tem presos lá que estão aguardando, como você falou, há mais de 1 ano, que se tivesse advogado já tinha resolvido a situação. Já teria resolvido. Ou estava solto, incondicional, alguma coisa e olha só, e olha que Tem 30 pessoas assistindo aqui, todo mundo assistindo para saber por que não tem medo de ser preso, para saber se tá errado ou se não tá. Continua, né, mano? Então, tem no presídio aqui, porque o presídio aqui é diferenciado dos demais? Porque além de ofertar toda essa gama de oportunidades, não só de estudar, não só de... Não, acho que é bebida. Não só de estudar, trabalhar, aprender uma profissão, né? Tem também lá assistência jurídica. Lá tem um PSF, que tem assistência médica, psicológica, porque a maioria dos internos, eles adquirem problemas psicológicos, ansiedade, a síndrome do pânico. Então, assim, esse pessoal é medicado. É tudo medicado. Só dorme com medicação, porque é um ambiente muito hostil. Apesar de ter todos esse aparato, alimentação, psicólogo, assistente social, agora na pandemia eles estão se comunicando com os parentes através de videochamada, que o presídio aqui, ele oferta isso, né? Durante a pandemia não poderia ter visita. Agora está voltando de forma... Já teve também julgamento via internet? Já. Não pergunto. Durante a pandemia... Visita conjugal via internet, como fazer? No caso, assim, só para falar, só para conversar, aquela videochamada, igual você vê que você fala com sua avó lá, oi, tudo bem? Eu não falo desse jeito com minha avó, não. É por isso que às vezes a gente vê celular entrando lá dentro, para visita conjugal, não lá dentro, assim, lá dentro. Agora... A visita conjugal, ela é liberada? A visita íntima. Íntima. Ela ficou suspensa por algum tempo, e agora, devido ao avanço da vacinação, está voltando de forma gradativa. Flexibilizando, no caso, né? Só entra uma pessoa para visitar o interno, ou o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou a esposa, é um só. Ele não pode levar consigo nenhum tipo de alimento, que antes era permitido levar alimentos, algo certo de alimentos, e levar crianças. Hoje não pode levar criança nenhuma, e é só aquela pessoa mesmo. E o horário também foi reduzido, que antes era até às 16 horas, e hoje é só até meio-dia. Muitas senhorinhas vão visitar os filhos? Vão. E assim, a maioria das senhorinhas, você vê que são senhorinhas que falam, minha filha, não sei o quê, meu filho, eu tô nessa, não sei quantos anos e tal. Você vê que realmente às vezes é uma mãe, uma avó que tá lá sofrendo, né? E às vezes também tem umas senhorinhas também que são danadinhas. Entendi, a vovó do crime.